Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o verbo to be no simple present. Primeiro a gente precisa entender para que a gente usa o verbo to be, né? E aí vai algumas situações. A gente usa o verbo to be para falar de nomes, quando você vai se apresentar para alguém. Por exemplo, Hi, my name is James Bond. Para falar de lugares, the pyramids are in Egypt. Para falar também de lugares, my sister is a nurse. E perguntar ou responder sobre idade. Quando você pergunta how old are you? E quando você responde I am 17, por exemplo. Usamos também para falar sobre os adjetivos. Exemplo, this hotel is good. Ou para falar também de família. Duda and Bia are my sisters. Uma nota importante é que o verbo to be, quando é usado no plural, ele se mantém da mesma forma, are. E para a gente perceber quando a gente precisa usar no plural, tem duas dicas. Uma é você primeiro observar quantos sujeitos tem naquela frase e se há alguma informação sobre plural naquela frase. Por exemplo, se estiver falando de um objeto, ball. Se estiver no plural, balls. Se estiver falando de carro, car. Se estiver no plural, cars. Ok? Na atividade que vocês receberam, vocês devem ter percebido que tem três colunas da conjugação do verbo to be. A coluna no modo afirmativo, a coluna no modo negativo e a coluna no modo interrogativo. No modo afirmativo, vocês devem perceber que primeiro vem o sujeito, I, you, he, she, it, we and they, e depois vem então o verbo am, are, is, are. No modo negativo, da mesma forma. Primeiro o sujeito e depois o verbo, só que depois do verbo ainda tem a partícula negativa, que é o not, que a gente pode juntar, fazer a contração do are com not e do is com not, apenas. Não dá para fazer a contração do am com not. Então a contração do are com not fica aren't. E a contração do is com not fica isn't. Ok? Já no modo de pergunta, que é o modo interrogativo, muda a posição do verbo to be com o sujeito. Então, começou com o sujeito e com o verbo no modo afirmativo e negativo. O que acontece no modo interrogativo? Inverte. Primeiro vem o verbo e depois o sujeito. Okay? Então, a frase fica am I, are you, is he, is she, is it, are they, are we. Certo? Um fato que acaba confundindo muita gente, aqui que vocês vão ver no exemplo que eu vou colocar, é o pronome neutro, que é o it, que é usado para falar de animais, ou objetos, ou fenômenos naturais. Então, o it, ele acaba confundindo. Por quê? Em alguns casos, as pessoas pensam, toda vez que eu falar de animais e objetos e fenômenos naturais, eu preciso colocar o it. Só que, o que acontece quando esses casos estão no plural? Aí, muita gente acaba errando. No plural, esses pronomes, esses objetos, animais, eles mesmo sendo considerados neutros, eles são usados com o pronome de plural, que é o they, que é eles. Vamos observar aqui no arquivo, tá? Então, se eu estiver falando de um objeto, um animal ou um fenômeno da natureza, eu vou usar it, por exemplo. It is a dog. É um cachorro. Ou it is my book. É o meu livro. Agora, se eu estiver falando de vários, nesse caso eu preciso usar o pronome they, que significa eles ou elas. Okay? Então, por exemplo, they are my books. Por que eu sei que eu tenho que usar o they? Porque a palavra book está no plural, ok?
Então, a atividade que vocês vão fazer, na verdade, é mais uma revisão, como vários conteúdos que vocês receberam agora no primeiro bimestre, e é de praxe mesmo que no primeiro bimestre venha muitos assuntos relacionados a anos anteriores. Então, essa primeira atividade vocês vão rever o verbo to be no presente simples, ok? Na atividade vocês vão apenas responder colocando o verbo de acordo com cada frase. Lembrando, o que a gente precisa prestar atenção? Quando tem mais de um sujeito na frase, tá? Olha o exemplo aqui da Duda e da Bia, ok? Se eu tenho plural, olha o final da palavra sister, o nome sister está no plural, sisters. Eu preciso observar, então, se eu estou falando de um objeto ou de uma pessoa, para identificar o que é aquilo. Porém, se for plural, como eu disse agora há pouco, não faz diferença se for objeto ou pessoa. É sempre o pronome they. E se eu uso o pronome they, então significa que o verbo to be que eu vou usar no presente, nesse caso, é are. Ok? Pessoal, estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode entrar